Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo sem precedentes na história do mundo. E a gente ainda não passou por esse tempo ainda não terminou, mas ele já traz para nós algumas reflexões muito importantes. Eu acho que de primeiro momento em que as pessoas foram orientadas a buscarem o isolamento, em que foi instituído o teletrabalho temporariamente, elas se depararam com uma realidade muito dura, que é trabalhar dentro de casa. E para nós mulheres, essa realidade ela é um pouco mais intensa, porque ao voltar para casa e ter que se organizar para começar a cumprir suas atividades de teletrabalho, muitas mulheres que são mães tiveram que se deparar também com a realidade dos seus filhos, tendo aulas em casa e ter que acompanhar toda essa rotina, se organizar, cuidar da casa, né? Uma reflexão importante que a gente precisa nesse momento fazer, analisando todas essas questões da desigualdade do uso do tempo, é se esse tempo gasto com as atividades do lar, de cuidado com os filhos, será que ele não impacta no crescimento das mulheres nas instituições? Também existem pesquisas no Brasil que mostram que as mulheres são minoria dentro dos conselhos administrativos das grandes empresas. Elas são também minoria como CEOs, né, como diretoras das grandes instituições privadas. Essa realidade também a gente pode encontrar nas administrações públicas, né, e também nos cargos de chefia das multinacionais e nos cargos também do legislativo. Vamos parar para pensar um pouquinho na participação das mulheres, por exemplo, no Congresso Nacional, né? A gente teve um aumento muito grande em 2018, de 47 nós passamos para 77 representantes femininas, mas infelizmente ainda somos a grande minoria. De 513 deputados, nós somos apenas 77 deputadas. E claro que isso impacta, nós acreditamos que sim. E é por isso que a Secretaria da Mulher do Distrito Federal, em parceria com a Codeplan, está realizando uma pesquisa que vai estudar os impactos do uso do tempo na vida das mulheres. Quantas mulheres que muitas vezes são impedidas de entrar no mercado de trabalho, não conseguem entrar no mercado de trabalho justamente pelo cuidado que elas precisam destinar aos familiares, idosos, filhos, crianças. Qual que é o impacto da falta de creches na vida dessas mulheres, né? E principalmente, qual que é o reflexo que isso traz, né, a sobrecarga que isso traz para a vida da mulher, que impacte o seu crescimento dentro das suas instituições. São reflexões muito importantes, né? Eu quero falar um pouquinho de mim. Eu também fui naquele primeiro momento em que nosso governador Ibanez prontamente decretou isolamento, né, uma medida de segurança para toda a população. Como secretária, nós organizamos de uma forma muito pronta também o protocolo do teleatendimento aqui pela Secretaria da Mulher. Nós estabelecemos um regime todo diferenciado de atendimento. As casas-abrigos a casa-abrigo continua aberta, os centros de especialidade de atendimento à mulher, eles permaneceram abertos, mas por um tempo especial, das 10 às 16h30, com uma outra configuração, com rodízio de equipe, justamente para evitar a aglomeração. Da mesma forma, a gente instituiu o teleatendimento. E naquele momento eu achei que a gente tinha esperança que fosse passar rápido, né? E eu também tive que me adaptar à rotina de casa. E eu tenho uma rotina muito intensa, eu acordava muito cedo para levar os meus filhos à escola e ali já começava meu dia, né? Praticamente 6 horas da manhã. E muitas vezes ele terminava, eu voltava para casa muito tarde. E claro que voltar para casa para organizar o meu trabalho na mesma intensidade que eu atuava é diferente, é difícil. O primeiro passo é a gente construir uma rotina, né? Eu me deparei com essa dificuldade, porque é fácil quando você tem que acordar, tem que se planejar para levar os filhos na escola, automaticamente você já cria uma rotina. Mas essa realidade, quando a gente está em casa, às vezes ela é difícil de se cumprir, né? Porque você acorda e eu preciso organizar meu dia, e como que eu vou fazer isso se depende apenas de mim, né? Para organizar as minhas atividades. Então, esse é um grande desafio, e eu acredito que eu consegui avançar muito quando eu comecei a estabelecer rotinas, né? Adaptando a minha rotina que eu tinha antes com a rotina que eu estava encontrando ali.
Então eu destinei, acordava, deixava a hora para o exercício da mesma forma que eu fazia antes, né? Então acho que o corpo ele tem maior facilidade de se adaptar a atividades que você já faz há um longo tempo. E ali naquele momento eu também separei um espaço na minha casa para deixar o meu computador, para deixar os meus materiais e ali poder sentar e realmente me dedicar e trabalhar e analisar os documentos, enfim, fazer as ligações necessárias, né? Uma outra questão também importante é que o teletrabalho, ele traz para nós uma responsabilidade ainda maior. Eu achei isso, né? Que é justamente a gente poder garantir que a mesma atividade vai ser cumprida, mesmo que não presencialmente. Então é articular todas essas forças, todas essas pessoas ao mesmo tempo, isso é um desafio, e que eu acho que não fica por aí. A grande questão é como será o depois, o pós-pandemia, né? Como é que vai ser a organização das nossas rotinas? E como é que vai ser a realidade das mulheres? Participei de uma live recentemente que fui questionada se essa questão da mulher voltar para casa, o teletrabalho não seria uma questão que oprimiria as mulheres, deixaria as mulheres dentro de casa novamente, responsáveis novamente apenas pelas atividades do lar, e o quão isso impactaria as suas atividades, né? O retorno, né? O resultado do seu trabalho. Claro que a gente precisa se preocupar com isso, mas a gente não pode esquecer que em vários locais do mundo o teletrabalho foi colocado como uma estratégia de inserção das mulheres no mercado de trabalho e também uma política importante para o desenvolvimento de habilidades e incentivo para as mulheres assumirem cargos de liderança e conciliarem a sua atividade com a atividade da maternidade, do cuidado com os idosos, com a casa. E também existem pesquisas no mundo que comprovam que as mulheres, quando elas têm as suas atividades, né, respeitadas, todas elas, ela produz muito mais, ela trabalha com muito mais dedicação e são com certeza mais realizadas, né? Então a gente com certeza vai precisar se dedicar a isso, e eu quero aqui parabenizar a Codeplan, porque no ano passado nós já fizemos algumas oficinas, inclusive na EGOV, justamente com a presença de várias pessoas, vários servidores representando secretarias aqui do DF, o IPEA, né, órgãos federais, justamente para a gente começar a discutir os impactos da desigualdade do uso do tempo entre homens e mulheres. E com certeza essa pesquisa vai ser inovadora para o Brasil e vai trazer para nós uma reflexão ainda maior sobre a importância da nossa política e quais são as estratégias que nós precisamos adotar para garantir a igualdade entre homens e mulheres também no mundo do trabalho.